Eu agora quero começar a discutir com você as leis da riqueza, que são leis que deveriam ser ensinadas no jardim da infância. Isso funciona, é igual gravidade, funciona em qualquer parte do mundo. Qualquer lugar que você aplicar as leis da riqueza, que é a lei do ganhar, a lei do gastar, a lei do economizar e a lei do investir, essas leis funcionam em qualquer lugar. Então vamos começar com a lei do ganhar. Todo dinheiro é criado pela mente humana. Aliás, eu sempre digo, problema financeiro não se resolve com dinheiro. E quem escuta isso pela primeira vez, acha um absurdo. Como que problema financeiro não se resolve com dinheiro? Não, não se resolve com dinheiro. Problema financeiro se resolve com imaginação. Você está devendo o seu aluguel, você pega o dinheiro emprestado com o seu cunhado, você não faz mais nada. Mês que vem, olha aí, ó, já venceu de novo e o seu cunhado já está querendo receber. A sua empresa não está indo bem. Você vai ao banco e pega dinheiro emprestado e não faz mais nada. No mês seguinte, olha lá, ela continua não indo bem, você agora deve o capital e os juros. O Brasil vai lá e pega dinheiro emprestado com FMI e não faz mais nada. Olha que interessante. Cada vez que o Brasil pega dinheiro emprestado com FMI, nós nos tornamos mais súditos do imperialismo. É uma neocolonização. Não são barcos atracando em nossas praias. É uma neocolonização econômica. Problema financeiro se resolve com imaginação. Tudo que existe no universo físico, pode olhar aí, onde você está, escutando esse material, olha aí, escolha o que você quiser. Esse objeto que você escolheu, primeiro passou pela mente de alguém. Primeiro passa pela mente da pessoa, para depois chegar no universo físico. O processo criativo ele é duplo. Ele primeiro acontece na mente. A riqueza é a mesma coisa. Você acha que você vai andando na rua e um dia a riqueza vai cair na sua cabeça? Não, não é assim que vai funcionar. Você primeiro tem que criar essa riqueza na cabeça. Essa é a lei do ganhar. A segunda lei é a lei do gastar. O valor do dinheiro é determinado pelo comprador e vendedor em cada transação. Isso é importante você entender isso. Você está lendo o jornal domingo de manhã. Está o anúncio lá de um carro que você gostaria de comprar, só que está caro. Vai lá ver, você não sabe. Pode ser que a viúva lhe venda pela metade no preço, porque você vai cuidar do carro tão bem quanto o seu falecido marido. Você não sabe o que vai acontecer. O valor do dinheiro é determinado pelo comprador e vendedor em cada transação. Imagine que você esteja navegando no Rio Negro, o seu barco afunda, você tem uma mochila com $10.000. E os $10.000 estão sequinhos, protegidos dentro da mochila. Você encontra um índio que tem uma canoa e você quer que ele te leve 10 quilômetros rio abaixo. E você dá para ele os $10.000. Ele nunca viu dinheiro, quanto mais dólar. Você acha que ele vai fazer isso? Não. Agora, se você estivesse em Miami e desse $10.000, o cara te levava 100 quilômetros rio acima. O valor do dinheiro é determinado pelo comprador e vendedor em cada transação. E quem enriquece não é quem ganha muito, é quem sabe gastar. Se você ganha R$20.000 por ano e gasta 19, no final do ano sobrou 1. Se você ganha R$100.000 por ano e gasta 110, no final do ano você deve 10. Interessante, a sociedade bate mais palmas para quem ganha 100 e gasta 110 do que para quem ganha 20 e gasta 19. Não é verdade? Só que quem ganhou 20 e gastou 19 terminou com 1. E quem ganhou 100 e gastou 110 terminou devendo 10. Está numa situação muito pior. Então você tem que aprender a gerenciar suas despesas, que nós vamos discutir um pouquinho mais para frente. Terceiro, é a lei do economizar. É você saber economizar. Primeiro criando o conceito que eu chamo de dízimo pessoal. Você tem que pegar 10% que você ganha e guardar para você. Você já observou o que acontece? Chega no final do mês, você paga todo mundo. Você só não paga uma pessoa. Você que ganhou. Interessante, né? Você paga o dentista, a prestação do carro, a universidade. Você só não paga a escola das crianças. Você só não paga uma pessoa. Você que ganhou. Isso tem que ser revertido. Você tem que fazer o dízimo pessoal. Você tem que pegar 10% e guardar. Se você estiver pensando assim, mas eu já ganho tão pouco,
Bom, se você ganha pouco, 10% não é quase nada. Em outras palavras, você pode viver com 90% que você ganha, porque tem gente que vive com muito menos que você ganha. Então você pode viver com 90%. Quando você começa a economizar esses 10%, ocorre uma mágica na sua vida, porque você está enviando para o subconsciente a seguinte mensagem: eu vivo no universo abundante, tenho o suficiente e sobra. O seu subconsciente começa a viver um ambiente de prosperidade. Isso é muito importante. E se você está pensando assim, mas eu já ganho, eu já guardo 40%, ótimo, mas separa os 30 dos 10, porque esses 10 vão criar um imã de dinheiro. A palavra dízimo vem de 10. Em todas as religiões do mundo, o dízimo é 10%, porque da Cábala, o 10, o 1 significa criatividade, iniciar, e o 0 significa mais. Então você tem esses 10% que você vai economizar de dízimo pessoal, esse dinheiro você nunca pode usá-lo em nada perecível ou roubável. Você tem que guardar até um certo ponto, e aí você compra uma propriedade, um lote, o que seja, mas você não pode comprar em coisas perecíveis ou roubáveis, porque isso vai criar o imã do dinheiro. Se você abrir a torneira da sua casa, sai água. Para onde que vai a água? Vai para o esgoto. O esgoto vai para o rio. O rio vai para o mar. Para onde vai a água, então? Para onde tem água. E ódio, para quem tem ódio. E amor, para quem tem amor. E dinheiro, para quem tem dinheiro. O dinheiro não vai para o pobre. O dinheiro vai para quem tem dinheiro. Você vai no banco e fala para o gerente, pelo amor de Deus, eu estou apertado, me empresta dinheiro. Ele diz, não, para você não. Mas se você chega lá e prova para ele que você não precisa de dinheiro, ele vai querer lhe oferecer um empréstimo, porque o banco, afinal, vive de juros. Olha que interessante. O crédito é paradoxal. Quem precisa não tem. Quem não precisa tem. Então, dinheiro atrai dinheiro, semelhante atrai semelhante. Se eu começo a criar um imã de dinheiro, eu começo a atrair mais dinheiro. Por isso que o dízimo é importante, esse dízimo pessoal que você tem que fazer. E vem depois a parte do investir. O investimento é fundamental. A maioria dos brasileiros não sabe investir. O investir, você faz o dinheiro trabalhar para você, em vez de você trabalhar por dinheiro. O investir tem que ter legalidade, você não vai investir na distribuição de cocaína, você tem que investir numa coisa legal, que tenha legalidade. Você vai investir, aí você vai buscar se tem mais ou menos rentabilidade, mais ou menos segurança, mais ou menos liquidez. Rentabilidade, segurança e liquidez são os 3 pontos-chave de um investimento. Tem dinheiro que você vai deixar lá mais a longo prazo, você não está preocupado com a liquidez, mas você está preocupado com a segurança ou com a rentabilidade. Tem dinheiro que você precisa de mais liquidez. A rentabilidade talvez não seja tão alta, mas você pode tirar a hora que você quiser. Às vezes você coloca um dinheiro na poupança e você pode ir lá e tirar o dinheiro a hora que você quiser. Mas se você compra uma casa, você não pode querer vender a casa, pode ser que você não encontre comprador no dia que você quer vender a casa. Então já não tem a mesma liquidez de uma caderneta de poupança. Aí você vai ter que decidir aí ser mais ou ser menos. Mas só trabalhar com as leis da riqueza não é o suficiente. O ganhar, o gastar, o economizar, o investir é muito importante. Você tem que estar preocupado com isso. Agora, você também tem que ver o aspecto psicológico da coisa. Existem os pesos pesados, que eu chamo, na psicologia, que interferem na sua capacidade de ganhar dinheiro. Por exemplo, o modo como você nasceu faz uma diferença enorme. Se você não foi bem-vindo ao mundo, se você vai visitar uma cidade, você tem uma experiência ruim naquela cidade, você não quer voltar naquela cidade, não é verdade? Porque você tem uma experiência ruim. Se você chega aqui e você tem 14 horas de trabalho de parto, já ficou complicada a sua chegada. Então, o modo como você nasceu faz uma diferença enorme. E não adianta você fazer terapia, porque os traumas do nascimento, naquela época você não tinha linguagem. Eles são codificados a nível celular. Você tem que trabalhar com terapias corporais. Nós temos um curso chamado Sintonia, que fazemos no Brasil 5 vezes por ano, vem gente do mundo inteiro, são 39 horas de trabalho, 12 no primeiro dia, 17 no segundo e 10 no terceiro, fazemos no Hotel Fazenda, é uma sexta, sábado e domingo, e as pessoas vêm, fazem essa sintonia, e na primeira noite nós transformamos a sala, que é enorme, num grande útero, onde nós colocamos uma música alta, que foi gravada em Atlanta, Geórgia,
por um dispositivo colocado dentro do útero de uma mulher grávida. Então, o som que você escutava quando você estava no útero da sua mãe é jogado naquela sala. Nós colocamos essência, que dá um aroma de maternidade, de lavanda, e nós fazemos uma respiração, onde você respira, inspira, expira, inspira, expira, e você cria o que em medicina nós chamamos de uma alcalose respiratória, e você volta à sua vida intrauterina. E você tem a sensação dos traumas, e você libera, tem uma catarse dos traumas que ocorreram com você durante isso. Existem no Brasil muitos terapeutas que trabalham com renascimento, você tem que buscá-lo, ver se eles são de credibilidade, e fazer essa experiência. Ou você pode ligar para o nosso escritório em São Paulo, o código aqui de São Paulo é 11, o telefone é 38890038, e se informar quando será o próximo curso Sintonia, que não cuida só disso não, cuida de muitas outras coisas. Nos 2 primeiros dias, nós trabalhamos com a parte pessoal, lavamos a sua alma, e no 3º dia lhe damos uma visão empresarial. Então esse é o problema do nascimento. O segundo é a síndrome da desaprovação dos pais. Eu não posso ganhar muito mais dinheiro que meus pais, porque eles vão se sentir humilhados. Então eu vou ganhar mais, mas um pouco mais. Então se você tem a síndrome da desaprovação dos pais, se você tem essa necessidade de não ganhar muito mais do que seu pai, às vezes essa necessidade até é inconsciente, 30% das pessoas no mundo têm a síndrome da desaprovação dos pais, que funciona na roda da abundância como se fosse um freio de mão, essa é a grande verdade. Então 30% das pessoas têm, eu não sei se é o seu caso, mas o fato é que essa síndrome da desaprovação dos pais, ela trava a roda da abundância. E você tem que trabalhar isso psicologicamente primeiro, para depois saber usar inteligentemente as leis da riqueza, o ganhar, o gastar, o economizar e o investir. A negatividade específica são aquelas negatividades com relação a dinheiro, né? Dinheiro é sujo, gente rica não entra no céu, eu prefiro ser pobre e honesto do que rico e desonesto, que nós já discutimos nesse material, em que você tem que reverter isso na sua cabeça. E a sensação de morte iminente é você ter aquela sensação de que você vai morrer a qualquer momento. Então, a pessoa que tem um sofrimento no nascimento, e quando ela respira pela primeira vez, ela respira, porque o nascimento aqui fora da vida intrauterina, começa com uma inspiração, e a vida termina com uma expiração. Por isso, quando alguém morreu, se diz, fulano expirou, né? Morreu, quer dizer, parou de respirar. Então, quando você inspira, se você inspira com uma sensação de dor e uma sensação de morte, isso fica codificado no seu cérebro. Então, a gente tem que viver com a sensação que a gente fosse viver para sempre. Quantas pessoas você conhece com 65 anos de idade, que tem uma experiência enorme, bonita, que podia estar sendo útil à humanidade e já está se programando para morrer? Não é verdade? As pessoas que vivem muito, que passam dos 90, 100 anos, são pessoas que estão constantemente tendo desafios, criando novidades na cabeça, tendo metas novas, como se fosse viver para sempre. Então isso é muito importante. E a outra coisa que eu quero discutir do ponto de vista psicológico é essa desculpa do karma. Eu não estou aqui para discutir se existe ou não existe karma. Eu estou aqui para dizer o seguinte, tem gente que usa uma desculpa. Sabe por que eu não consigo ganhar dinheiro nessa vida? Por causa do meu karma. Para você eu gostaria de dizer o seguinte, se a sua vida passada fosse mais importante do que essa, você estaria vivendo a vida passada e não esta. Eu acho que mais importante do que karma, mais importante do que tudo, é o nosso livre-arbítrio. Isso nós temos. A cada momento você tem direito de ir para a esquerda ou para a direita, ou ir em frente ou voltar. Esse livre-arbítrio é uma característica que nem Deus tira da gente. Cada um tem seu direito ao livre-arbítrio. Eu acho que se você tivesse vindo aqui para viver exatamente uma história já totalmente escrita, na minha opinião, seria uma sacanagem cósmica. Na realidade, nós somos co-criadores da nossa existência.